O tema de repercussão geral 1234 já está caindo nas provas e caiu agora na prova objetiva da PGE Paraná. É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. E vocês vão ver que o CESP mandou mal nessa questão. Vamos lá. Galera, é o seguinte, na prova da PGE Paraná, o CESP cobrou o tema de repercussão geral 1234. E cobrou ali do jeito, inclusive, que eu abordei no aulão de véspera. Foi a última dica da aula de constitucional do aulão de véspera da PGE Paraná. E, bom, esse tema apareceu na prova. E eu tenho que dizer para vocês o seguinte, o CESP poderia ter feito uma cobrança melhor desse tema, porque do jeito que ficou na questão, olha, vou te dizer, abre margem para impugnação e até para uma anulação da questão, tá? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui a questão, né? O caderno de prova não saiu no site ainda, então eu tive que me virar com fotos que os alunos mandaram. Então a gente vai ver aqui a questão, vai ver o enunciado, vai ver as assertivas e depois vai ver qual seria a resposta que poderia caber para essa questão, tá? O enunciado da questão falava isso aí que está aparecendo para vocês. À luz do entendimento jurisprudencial do STF acerca do fornecimento de medicamentos pelos entes federados, considerando o funcionamento do SUS, julgue os itens seguintes. Julgue os seguintes itens. E aí nós temos 3 itens. E é aquele tipo de questão que tem que falar, o item 1 está certo, o item 3 está certo, o 1 e 3 está certo, nenhum está certo. Beleza? Bom, esse primeiro aí, esse que está na tela, é o primeiro item, tá? Esse é o primeiro item. Vou colocar aqui. Item 1. Ele fala o seguinte, demandas judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na Anvisa, tramitarão na Justiça Estadual, se o custo anual unitário dos medicamentos ficar entre 7 e 210 salários mínimos. E a União deverá ressarcir 65% das despesas decorrentes de eventuais condenações dos estados e dos municípios. Bom, em relação a isso, o que a gente tem que lembrar? Tá? Depois eu vou trazer o trecho da tese de repercussão geral, que mostra para a gente a resposta para essa questão, mas em relação a isso vocês têm que lembrar o seguinte, o STF, em relação à responsabilidade do custeio do fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, ele utilizou o critério financeiro, tá? O critério do custo do tratamento e do custo anual do tratamento com aquele remédio. Segundo o STF definiu no tema de repercussão geral 1234, e ele definiu isso a partir dos acordos que os entes federativos firmaram no processo, ficou estabelecido assim: se o tratamento anual com aquele medicamento é de valor igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade é da União. E aí a competência da Justiça Federal, beleza? Se o tratamento anual com aquele medicamento é de valor inferior a 210 salários mínimos, a responsabilidade é dos estados e a competência é da Justiça Estadual. Quem tem que custear o tratamento nesse caso da competência da Justiça Estadual são os estados. Os municípios não têm essa responsabilidade, tá? Mas nada impede que os municípios acabem sendo incluídos no polo passivo da demanda e acabem tendo que suportar ali o fornecimento do medicamento porque foi a forma mais eficaz para atender aquele pedido de fornecimento de medicamento, tá? Mas a responsabilidade pelo custeio é dos estados, beleza? Bom, o STF também estabeleceu, na tese de repercussão geral do tema 1234, que quando é o Estado que tem que custear o fornecimento do medicamento não incorporado, a União tem que realizar um ressarcimento. Esse ressarcimento é de 65%, tá? Desde que
o tratamento o tratamento anual seja de valor superior a 7 salários mínimos. Então, de 7 salários mínimos para baixo, não tem ressarcimento da União, mas a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento não incorporado continua sendo dos estados e a competência continua sendo da Justiça Estadual, beleza? Essa assertiva, qual é o problema dela? O problema dela aqui é o seguinte, deixa eu voltar com o slide na tela. Olha só o que ela fala aqui, que vamos ver aqui. Diz que essas ações de fornecimento de medicamento não incorporado irão tramitar onde? Na Justiça Estadual, se o custo anual unitário dos medicamentos ficar entre 7 e 210 salários mínimos. Tá correto falar isso, né? Entre 7 e 210 salários mínimos, e que nesse caso a competência será da Justiça Estadual? Tá correto. Mas está incompleto, porque, na verdade, a competência da Justiça Estadual, se o tratamento anual for inferior a 210 salários mínimos. Inclusive, se for inferior a 7 salários mínimos. Será da Justiça Estadual e a responsabilidade será dos estados. Então, quando a questão fala, será a competência da Justiça Estadual quando for entre 7 e 210 salários mínimos, não está muito correta a afirmativa. Porque fica parecendo que, se o tratamento for mais barato do que 7 salários mínimos, a competência não vai ser da Justiça Estadual, né? Mas, seja como for, se o tratamento for entre 7 e 210 salários mínimos, ele é um tratamento inferior a 210 salários mínimos, né? Então, não é completamente errado, mas está incompleto, está no mínimo incompleto, certo? E essa parte do ressarcimento aí, ela está correta, tá? Ela está correta porque a União terá sim que ressarcir 65% das despesas decorrentes desses fornecimentos pelos estados ou pelos municípios, né? Porque, como eu falei, às vezes quem tem que custear é o estado, mas às vezes o município acaba sendo demandado ali. E em qualquer caso de fornecimento de medicamento não incorporado por um ente que não seja a União vai ter que realizar o ressarcimento. Beleza, pessoal? E aqui tem um outro problema, tá? Aqui tem um outro problema. Deixa eu voltar a câmera para mim aqui, que é o seguinte. A questão fala assim: a competência será da Justiça Estadual quando o tratamento for de valor entre 7 e 210 salários mínimos. Não deixa clara a questão se é entre 7 e 210 salários mínimos, inclusive os 210 salários mínimos. Por que isso é importante? Porque para ser da competência da Justiça Estadual, o valor tem que ser inferior a 210 salários mínimos. Se for igual a 210, igual ou superior, a competência é da Justiça Federal, porque a responsabilidade pelo fornecimento é da União, tá? Seja como for, aqui já é uma questão semântica, né? Mas seja como for, um valor que está entre um número e outro número, ele está abaixo do número maior e acima do número menor, né? Mas foi uma questão, uma assertiva que não ficou muito bem elaborada, tá? Ela deixa margem para muitas dúvidas, certo? Principalmente nessa parte que ela fala que vai ser da competência da Justiça Estadual se for de valor superior a 7 salários mínimos. Porque, como a gente viu, se for um valor de 7 salários mínimos ou menos, a competência também será da Justiça Estadual. O que acontece é que, para valor superior a 7 salários mínimos, tem ressarcimento da União. E para valor que seja igual ou inferior a 7 salários mínimos, não tem ressarcimento da União. Mas a competência nos dois casos é da Justiça Estadual e a responsabilidade pelo custeio é dos estados, tá? Então, essa assertiva ficou bem ruim. O CESP mandou mal aí. Ele abriu margem para questionamento, tá? Mas eu vou falar para vocês o que eu acho que o CESP vai dizer sobre essa assertiva. Eu acho que ele vai dizer que essa assertiva está correta, porque ela ficou mal redigida, ela falou menos do que deveria, tá? Porque ela não falou que as ações de valor igual ou abaixo de 7 salários mínimos também são da competência da Justiça Estadual, mas também ela não falou, ela não trouxe informações que estão incorretas, tá? Não trouxe informações que estão necessariamente incorretas. Por isso eu acho que o CESP no gabarito oficial vai falar que esse item aqui está correto, beleza? E eu falei sobre esse critério do valor
para a definição da competência jurisdicional e da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento não incorporado. Falei sobre isso no aulão na véspera. Foi a última dica do aulão, tá? Bom, voltando aqui para a questão, vamos para o item 2. Vamos ver o que fala o item 2. O item 2 fala o seguinte: em regra, a ausência de registro de medicamento na Anvisa impede o seu fornecimento por decisão judicial, sendo possível, excepcionalmente, até aqui está correto, tá? Se não tem registro na Anvisa, em regra, não pode pedir o fornecimento. Mas é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário na Anvisa, né? Em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido de registro, né? Quando houver cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, quando houver pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras, tá correto isso? Isso aqui tudo está na tese do tema de repercussão geral número 500, tá, pessoal? Número 500. Então esse é o primeiro requisito, né? Houver pedido de registro, exceto para medicamento órfão. E o segundo requisito que a alternativa assertiva trouxe é quando houver registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. Então, o que a assertiva está falando? Está falando o seguinte: quando um medicamento sem registro na Anvisa estiver registrado no exterior e houver pedido do seu registro no Brasil, com demora da Anvisa em apreciar o pedido de registro, pode ser fornecido judicialmente esse medicamento sem registro na Anvisa. Isso está correto? Não, isso não está correto. Tá? Por quê? Porque essa assertiva está incompleta, só que ela, além de estar incompleta, ela, por estar incompleta, né, em virtude de estar incompleta, ela está errada. Porque ela está falando o seguinte: o medicamento sem registro na Anvisa pode ser fornecido quando houver pedido de registro e demora da Anvisa em apreciar e ele estiver registrado no exterior. Só que na tese do tema de repercussão geral número 500, o STF trouxe outros requisitos, né? Por exemplo, a ausência de substituto terapêutico no SUS, incapacidade do paciente de arcar com os custos do medicamento, tá? Então, há outros requisitos para o fornecimento do medicamento sem registro na Anvisa que não estão na assertiva. Então a assertiva ficou incompleta e por isso ela ficou errada, porque deve haver o preenchimento de outros requisitos para haver o fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, tá? Então, para mim, essa assertiva número 2 está errada, beleza? Agora a gente vai para a última assertiva da questão, assertiva número 3, que fala o seguinte, ó: no caso de cumulação, cadê aqui? Cumulação de pedidos, no caso de cumulação de pedidos para o fornecimento de medicamentos, no caso aqui daquelas ações, né, de medicamento fora do SUS, né, para fins de competência, será considerado o valor de todos os medicamentos incorporados ou não nos normativos do SUS, independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo a obrigação de fazer, de pagar ou de entregar a coisa certa. Essa assertiva aqui também está errada. Por quê? Porque só vai considerar os pedidos o quê? Dos medicamentos não incorporados. Beleza? No caso de cumulação de pedido, vai considerar só o não incorporado. Não vai considerar incorporado e não incorporado. Beleza? Então, qual seria a resposta aqui, considerando a primeira alternativa, que está mal redigida, como correta, que é o que eu acho que o CESP vai fazer? A resposta seria esse item B aqui, que fala que apenas o item 1 está certo. Tá? Então, eu acho que o CESP vai dar o item B como correto. Tá? Ficou até mal riscado aqui. Né? Item B. Acho que o CESP vai dar o item B como correto, porque vai considerar apenas o item 1 como certo. Tá? E vamos ver aqui quais são os trechos da tese de repercussão geral que o STF fixou no tema 1234, que dão embasamento para essas conclusões aqui que a gente tirou, né? Tem também a tese do tema 500, que eu não trouxe aqui no slide, tá? Mas como ela trazia outros requisitos além daqueles que estão na assertiva, achei que ficava mais fácil simplesmente a gente ver aqui que a assertiva estava incompleta e por isso estava errada, tá? Mas vamos lá então. A tese, vou colocar aqui na tela, pronto. Ela fala o seguinte, olha só. Isso aqui são trechos da tese do tema 1234, né? Ela fala aqui, ó, para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados
na política pública do SUS, mas com registro na Anvisa, tramitarão perante a Justiça Federal, e aqui é um trecho da tese que fala quais são os medicamentos de responsabilidade da União, né? Os não incorporados de responsabilidade da União. Então, tramitarão na Justiça Federal quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos. Então, tratamento anual igual ou superior a 210, competência da Justiça Federal, responsabilidade da União. Tá? E aqui nesse trecho, a tese fala assim: as ações de fornecimento de medicamentos, incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União. Tá? Então aqui, responsabilidade da União. Aí, seguindo, a tese fala o seguinte: as ações que permanecerem na Justiça Estadual são quais ações? Aquelas abaixo de 210 salários mínimos do valor anual do tratamento, né? As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos estados e municípios, serão ressarcidas pela União. Pronto. Eu falei para vocês, né? Quando a responsabilidade pelo medicamento não incorporado é do Estado, e aí pode ser que o município acabe envolvido naquela ação também por conta da solidariedade, né, entre os entes federativos no cumprimento das demandas de saúde, nesses casos vai ter ressarcimento pela União. E o ressarcimento não é integral, né? Ele fala aqui, ó, o ressarcimento descrito no item 3.3, era o item que a gente acabou de ver, ocorrerá no percentual de 65% dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Então veja, valor do tratamento anual inferior a 210 salários mínimos, responsabilidade dos estados, competência da Justiça Estadual. Vai ter reembolso pela União. Quanto? 65% do valor. Mas de todo o valor que o Estado gastou? Não. Do valor que estiver compreendido nessa faixa aqui, ó, acima de 7 salários mínimos e abaixo de 210 salários mínimos. Se o valor do tratamento anual for de até 7 salários mínimos, o Estado vai fornecer sem nenhum ressarcimento. A exceção, que eu não trouxe aqui no slide, é o caso de medicamento oncológico. Nesse caso, a União vai ressarcir 80% do valor que foi desembolsado pelo Estado, quando for um medicamento do valor que é de responsabilidade pelo Estado, e vai ser 80% de todo o valor desembolsado pelo Estado. Não se aplica essa faixa, né, acima de 7 e abaixo de 210 salários mínimos, tá? Mas o enunciado da questão estava tratando de medicamento em geral, não do medicamento específico oncológico, beleza? E seguindo aqui na parte da acumulação de pedidos, a tese fala assim, ó, no caso de acumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor dos medicamentos não incorporados, entendeu? Não incorporados. Os medicamentos incorporados não serão considerados nessa acumulação aí para fins de definição da competência. Então, será considerado só os não incorporados, que deverão ser somados independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, de pagar ou de entregar coisa certa. Beleza? Então, esse trecho final aqui, ele mostra que o item 3 da questão está errado, certo? E os itens anteriores que a gente leu, os trechos anteriores que a gente leu, mostram que o item 1 da questão não está errado necessariamente, mas ele está mal escrito, ele está incompleto e ele gera muitas dúvidas, ele gera margem para questionamento, tá? Agora, eu acho que o CESP vai dar esse item 1 como correto e vai dar como gabarito da questão aquela alternativa que fala que só o item 1 está correto. Beleza, pessoal? Então, sobre essa questão que eu tinha para comentar com vocês era isso. Foi uma questão que cobrou o tema 1234, uma coisa que a gente já esperava, né? Esse julgamento ocorreu depois da publicação do edital da PGE Paraná, só que mais de 30 dias antes da prova. Então podia ser cobrado segundo o edital do concurso. Beleza? Então é isso. O que eu acho que vai acontecer? Que o CESP, então, vai dar como correto o item 1, vai dar como errados os demais itens, e que ele, embora tenha pisado na bola aí,
não vai acolher recurso, não vai anular a questão, nem mudar gabarito, nem nada, beleza? Bom, é isso, meus amigos, espero que tenham curtido o vídeo, deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal e ativa as notificações e a gente se vê na próxima.